Boa noite, galera. Boa noite, Kelly. Ronan, Leonardo, boa noite. Yamaguchi. Belezinha? Olá, Marcelo, boa noite. E aí, Ale? Beleza? Fala, Brunão. Boa noite aí, galera. Acho que o Rômulo me abandonou hoje. Ele foi pro Chile e não me deu sinal de vida, se ele ia entrar ou não. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Dá um joinha só pra eu saber se estão me ouvindo bem. Fala aí, Rodrigão. Dá pra ouvir bem aí? Beleza. Joia. Bom, pessoal, live passada a gente falou de captura ocular, né? Então, quem está nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram vai logo vai receber a live completa. E aí, Vivian, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre o captor dento-oclusal, tá? Essa semana aí, quem acompanhou no IGTV do meu Instagram, viu aí postando bastante coisa relacionada a isso, né? E principalmente nervo trigêmeo, né? Então eu tô postando os vídeos meio picado lá, porque realmente ficou muito grande, eu achei que caberia, e meu IGTV só aceita 15 minutos. Então eu tô picando, mas a informação vai estar toda lá. Uma aula bem completa do nervo trigêmeo, desde os núcleos até sua periferia, cheio de dente lá pra gente. Bom, e aqui a ideia nessa live também é falar sobre esse captor, né? E vamos aí interagindo. Meio desacostumado de falar sozinho aqui. Fica estranho ainda, a patroa não tá em casa, eu tô realmente sozinho aqui. Então fica meio esquisito, mas vamos indo lá. Bom, pessoal, eu preparei uma colinha aqui para ir seguindo. Então, para a gente falar do captor dento-oclusal, nós vamos falar principalmente aqui, né, um pouco da biomecânica em si, mas principalmente do paciente que se enquadra e algumas coisas relacionadas à oclusão. Então, tô sozinho, Vivi. Me sentindo meio abandonado aqui. O captor dento-oclusal, ele envolve muito além dos dentes e da ATM, né? Muitas vezes é pontuado como uma alteração da articulação temporomandibular ou da oclusão em si do contato dentário, mas isso vai muito além. Então a gente tem que pensar toda a parte muscular dessa região, né? A gente tem que pensar muito no sistema de língua, sistema ióide, tá? Tudo isso. Minha febre melhorou bem. Hoje ainda tive um pouquinho, mas já estou bem melhor. Obrigado. Mas a gente tem que pensar em todo esse sistema, tá? Não adianta a gente pensar só na oclusão em si. Temos que pensar no sistema como um todo. E isso é muito importante. Bom, mas a oclusão é algo que é bastante relevante nesse sistema dento-oclusal, né? É bastante relevante isso. Além disso, nós temos que pensar sim no nervo trigêmeo, né? Que é o grande influenciador, o grande condutor das aferências, né? Praticamente toda a percepção dento-oclusal, mastigatória, tudo isso é levado pelo nervo trigêmeo. Então, quem pôde acompanhar ali toda a série que eu estou passando, a gente está vendo os núcleos. Então, toda essa informação que vem dessa oclusão, ela é levada pelo nervo trigêmeo. Então, é de extrema importância a gente entender bem o nervo trigêmeo, saber como que a gente pode interferir nele. Tá? E uma das principais interferências que a gente tem no nervo trigêmeo
tratando cervical, né? Cervical alta e temporal, tá legal? Bom, a gente tem nesse sistema várias atividades disfuncionais, né, que são basicamente as atividades de apertamento, bruxismo. Hoje mesmo eu recebi no consultório uma paciente que veio me procurar porque ela estava perdendo os dentes de tanto apertar. Mesmo usando placa, ela retirou já 4 dentes de tanto apertamento, tá? Então, isso aí é totalmente prejudicial, e aí acaba que a gente precisa controlar muito a cervical dessa paciente, né? Isso foi causado por um estresse emocional primário, porém agora já virou uma via constante. Então, a musculatura travada, cervical travada, e isso vai perpetuando. E quem comanda tudo isso é o trigêmeo, né? Então a gente precisa controlar muito esse sistema. Basicamente, o apertamento e o bruxismo são as 2 atividades mais patológicas dos nossos pacientes. Mas a gente tem que dar muita atenção também, né, a pacientes que mordem tampinha de caneta, fica mordendo isso constantemente, paciente que masca muito chiclete. Muitas vezes isso pode levar a uma hiperatividade, não é para a gente ficar mascando coisa toda hora, tá? Então isso pode ser um fator agravante e às vezes um motivo para que esse paciente não tenha uma boa evolução, tá legal? Bom, e a função principal dessa região seria mastigar, falar, deglutir, né? São funções aí desse sistema. Quem que é o paciente desse sistema dentoclusal? Basicamente, é um paciente que apresenta o quê? Sintomas mais diurnos, tá? Esse paciente ou ele acorda à noite, ou logo que ele acorda pela manhã, ele apresenta mais sintomas, tá? Principalmente nuca rígida, então aquela rigidez nucal que vai melhorando ao longo do tempo, tá? Isso é bastante característico desse tipo de paciente que tem apertamento dentário. Ele acorda com a nuca mais rígida e ele fala assim, ao longo do tempo parece que ela vai melhorando, né? Outra característica importante, dores na face e muitas vezes dores temporais, tá? Mas, por exemplo, essa paciente que está perdendo o dente, ela não tem dor na face nem temporal. Ela simplesmente está perdendo o dente, ela não tem sintomas. Mas o apertamento está tão grande que ela está perdendo dentes, tá? Então a gente tem que... Isso são características, mas não necessariamente isso está acontecendo. Tá? Em alguns casos, vale a pena até a gente pedir uma avaliação de um dentista. Para quê? Para ver que ele tem uma capacidade melhor de perceber um desgaste além do normal do dente. Isso pode indicar também... Isso pode indicar também uma questão de apertamento ou desgaste dentário, de bruxismo, né? Tá legal? Bom, quais são os principais sintomas que esses pacientes apresentam? Então, o paciente com alteração do captor dentoclusal, além dessa dor de cabeça temporal, sobrecarga mandibular, ele pode apresentar bastante cervicalgia, né? Em alguns casos, os pacientes podem ter uma predisposição maior a desenvolver sinusites, principalmente maxilares. Quando eu tenho muito estresse nessa região, a aferência trigeminal pode facilitar esse processo, tá? Não que vai ser a única causa, mas pode facilitar. Tá travando? Pessoal, tá travando para todo mundo ou só para a Luana? Dá um feedback aí, que para mim aqui parece que tá tranquilo. Aproveita e já manda aviãozinho pro pessoal aí, põe coraçãozinho na live aí, senão eu não vou dar o bônus dessa live aqui, que eu nem sei qual que é ainda. tá tudo ok, né? Então tá bom. Isso, põe coraçãozinho aí. Bom, a rigidez noturna que a gente já falou, né? Diurna, né?
E o que mais que a gente pode ter? Dores no dente, tá? Muitos pacientes apresentam dores dentárias a partir desse problema de apertamento ou um desequilíbrio desse sistema, né? Mas isso não impede dos nossos pacientes terem dores à distância, tá? Então, muitas vezes, eles podem apresentar, sim, dor lombar por conta de uma alteração dentoclusal, alteração de performance, tá? Então, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, tia? Ó, minha tia dentista acabou de entrar aqui, a responsabilidade aumentou agora. E um detalhe também bastante interessante, zumbido pode ser uma causa, vinda da articulação temporomandibular, pode ser sim. Sensibilidade no que exatamente, Kelly? Me explica melhor aí. Eu vou tentar ir anotando algumas coisas aqui, pessoal, para eu não perder muito a linha de raciocínio. Mas vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque eu tô sozinho, né? Sensibilidade nos dentes pode ocorrer sim, sem dúvida nenhuma, tá? Tanto por uma aferência trigeminal exacerbada, até como pontos gatilhos, principalmente musculatura temporal, dando falsas dor de dentes, tá? Pode ocorrer também. Beleza? E aqui nós vamos encontrar com bastante frequência alterações de bloqueios cervicais bilateral, tá? Então, quando a gente faz um teste da posturologia, por exemplo, que a gente avalia a rotação cervical, é comum ter uma restrição de movimento bilateral. E enquanto que quando a gente coloca um desoclusor aqui da ATM, por exemplo, uma inibição dessa região, a gente tem uma melhora disso. Isso é um indicativo também de alteração desse sistema. Beleza? Bom, quais são os movimentos que essa ATM vai fazer? Basicamente, a gente vai ter uma movimentação em propulsão dessa ATM, né? Ou seja, nós vamos ter o quê? Um deslocamento anterior, uma retropulsão que seria a volta desse movimento. Nós vamos ter a didução, desvio para um lado e desvio para o outro, abertura e fechamento. E aqui a gente já tem bastante dados, só da gente avaliar esse processo de abertura, fechamento e principalmente didução da boca, desvio lateral, a gente já tem bastante dados dos nossos pacientes, tá? O que é normal, né? Normal, por exemplo, na abertura da boca, nós temos aí uma abertura entre 40 a 55. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Parece que deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Tá ouvindo? Tá, beleza. Tá, então quando a gente faz essa abertura da boca, nós temos aproximadamente de 40 e 50 centímetros de abertura, tá? O principal músculo que executa isso são os pterigóides lateral, né? Eles que vão tracionar esses côndilos anteriormente, beleza? Essa abertura ela ocorre principalmente em dois tempos. Quando a gente olha a anatomia da ATM, nós temos um disco, né? Nós temos aqui o côndilo, o disco e o temporal por cima. Legal? Côndilo, disco e o temporal por cima. Então a gente faz 40 milímetros, desculpa. 40 milímetros. Côndilo, o disco e o temporal por cima. Nós vamos ter o quê? Primeira fase de movimento, nós temos um rolamento, tá? Então, na abertura, primeiro nós temos um rolamento, ok?
Essa fase é a fase de menos estresse da articulação, tá? Então esse rolamento que ocorre na articulação menisco-mandibular, então entre a mandíbula e o menisco, essa fase de rolamento é a fase de menor estresse da articulação, tá? E depois nós temos a fase de deslizamento, onde vai ocorrer entre o temporal e o menisco. Então esse menisco ele desliza, né? Lógico que a mandíbula vai junto, mas esse deslizamento ele ocorre entre o temporal e o menisco, tá? Essa é uma fase de mais estresse para a articulação, tá? E uma das grandes alterações que a gente vê quando a gente avalia esse sistema, a gente vai ter o quê? As pessoas não realizando o rolamento, tá? Então os nossos pacientes muitas vezes não realizam esse rolamento e já sai direto com o deslizamento. Isso causa muito estresse na articulação temporomandibular, muita sobrecarga nessa região, tá legal? Então muitas vezes restaurar esse rolamento é importante. A gente pode fazer isso como, tá? Já adiantando aqui, a gente pode fazer isso como? Equilibrando a parte muscular e neurológica, né? É um ponto importante. E passando um exercício muito simples para o paciente fazer em casa, tá? Qual que é esse exercício? O paciente coloca a língua no céu da boca e abre um pouquinho só. Um dedinho, tá? Que é essa fase de rolamento. Então nós vamos estimular essa propriocepção de rolamento. Então no nosso consultório nós já liberamos essa região, soltamos côndilo, parte neural, já equilibramos a cervical e podemos pedir para esse paciente realizar rolamento, né? Então, ou seja, língua no céu da boca, pequenas aberturas e fechamentos. Beleza? Então essa é uma forma de o rolamento. Bom, o fechamento vai ser o movimento contrário. Os principais músculos são o masseter, pterigóide medial e temporal. E nós temos os movimentos de translação, né? Tanto a propulsão, que vai ser o pterigóide medial junto com a contração do masseter, tá? Então, os pterigóides laterais, né? Desculpa. Eles fariam a abertura da boca, mas eles podem correr esses côndilos anteriormente. Só que para isso a gente precisa de uma contração excêntrica do masseter, para não deixar a boca abrir, tá? E esse movimento é bem pequeno. E a retropulsão, que seria a volta disso, nós vamos ter feixe posterior de gástrico, feixes posteriores do temporal trabalhando nesse sistema. E talvez um dos movimentos mais importantes que a gente vai avaliar, o movimento de deducção, tá? O que nós vamos avaliar nessa movimentação? O normal seria o quê? Um deslizamento de 10 a 15 milímetros lateralmente, tá? Um deslizamento de 10 a 15 milímetros lateralmente. E aí a gente tem um número de 1/4, tá? Seria o quê? Se eu tenho 10 deslizamentos, 10 milímetros para lateral, eu acabo tendo 40 de abertura, tá? Se isso é harmônico, a minha abertura ela acaba sendo harmônica. Se eu tenho 10 para um lado, 10 para o outro, eu tenho uma tendência de ter uma abertura boa de 40. Tá legal? Então, na maioria das vezes, para a gente restaurar a abertura da boca, nós vamos trabalhar esse movimento de deslizamento lateral, tá? Para equilibrar essa abertura da boca, que vai ocorrer principalmente pelo pterigóide lateral de um lado e o temporal do outro, né? Então, quando a gente faz uma deducção à direita, eu tenho meu côndilo mandibular esquerdo indo anterior, ou seja, meu pterigóide lateral esquerdo entrando em ação, e meu côndilo mandibular direito indo posterior, meus feixes posteriores do temporal entrando em ação. Tudo bem até aqui? Tranquilo aí?
Todo mundo pegou até aqui, pessoal? Só para eu passar para frente. Então essa regrinha de 4:1 a gente pode levar para a clínica, que funciona muito bem. Tá. Na minha colinha aqui apareceu um artigo que foi feito com uma atleta de basquete que estava apresentando muita lesão, tá? Muita dor lombar, dor cervical e uma certa diminuição de performance. E muita recidiva. E o que identificaram nessa paciente? Que tinha alterações desse captor, tá? Desde higienização. Então a gente vê que a higienização ela pode ser um fator interferencial também, tá? E alterações de oclusão. Então fizeram um teste com ela, tanto do tratamento em si, né, que já estava tendo recidiva, continuaram com o tratamento conservador, colocaram uma placa de correção de oclusão e fizeram um teste de isocinético, com e sem placa, tá? Além da baropodometria, e esse estudo de caso aí dava uma resposta muito favorável, tanto no isocinético, baropodometria, e o uso constante dessa placa permitiu com que ela tivesse aí uma melhora dos sintomas que ela não estava tendo somente com tratamento conservador, tá? Então, hoje em dia está sendo muito utilizado correção de oclusão para atletas, né? Coisa que não se pensava muito antes. Recentemente aí, o Cristiano Ronaldo usou por um tempo uma placa porque estava aí nas suas avaliações, não sei a fundo, mas possivelmente estava com algum desequilíbrio, possivelmente querendo aí ter alguma lesão, alguma coisa, usou por um tempo até se restabelecer. Compartilhar o artigo, pode ser, tá? Depois me manda direct aí. Falando nisso, sexta-feira nós vamos coletar e-mails, tá? Quem não mandou e-mails pra gente da outra vez, porque no sábado a gente vai mandar uma cadeia lesional e eu posso mandar alguns artigos juntos, tá? Então manda e-mail através do direct que a gente vai mandar a cadeia lesional do captor dento-oclusal, tá? E posso mandar alguns artigos aí, tem bastante artigo legal desse sistema. Bom, nós temos que pensar muito, como eu falei já, no nervo trigêmeo como um sistema aferente, né? Então qualquer alteração desse sistema oclusal influencia muito o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo está sendo considerado um dos nervos mais aferentes, influenciadores do nosso corpo no sistema tônico postural, tá? Quando a gente pensa aí no nervo especificamente, né? Ele é um nervo muito, muito, muito aferente, com muitas conexões centrais, tá? Os núcleos trigeminais têm muitas conexões centrais, tá legal? Isso que torna ele muito importante e com uma influência no corpo muito grande, tá? Então quando a gente pensa muito nessa questão, a gente tem que levantar sempre a parte de ligamento periodontal, né? Qualquer alteração nessa informação, ela é muito forte, tá? Ela é muito forte. Eu vivenciei isso esses dias, acho que eu até comentei aqui, né? Mas eu corrigi o meu dente agora e aí meus sintomas cervicais melhoraram. Quebrei o dente, comecei a ter muita dor cervical. Bom, a oclusão. Como que seria uma oclusão mais próxima do ideal? Tá? Não existe basicamente uma oclusão perfeita. Vamos lá, vamos tentar entrar aqui antes de eu mudar de tema. Perguntando as patologias agudas ou crônicas. Tá? Bom, então, o que dá para perceber bastante, tá? Normalmente o captor em si, ele influencia mais na questão mais crônica. Porém,
eu diria que muitas vezes, se a gente tem uma alteração que foge muito do padrão, por exemplo, quebrar um dente, isso pode, em pouco tempo, gerar uma informação aí já de sintomas, tá? Que aí não necessariamente vai cronificar, tá legal? Mas pode, se perpetuar isso, pode gerar um processo crônico. Então, alterações na oclusão, pequenos contatos dentários, né, pré-contatos, isso pode gerar um sintoma mais agudo, tá? No meu caso, eu acredito que eu tenho uma hérnia discal e isso gerou uma facilitação. Então, predispôs a esse sinal ficar mais evidente, tá? E aí foi algo mais agudo. Agudizou, eu travei, e aí fiz o tratamento e arrumei o dente. E aí isso foi evoluindo para um processo de melhora, tá? E afirmação que virou uma pergunta, mas eu consideraria uma afirmação. O sistema reticular de alarme tem grande influência nos casos de apertamento dentário, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que sempre pensar nesse sistema de alarme, sim. Eu vejo que a maioria dos processos de apertamento dentário tem uma informação de alarme, de perigo emocional muito forte, tá? A maioria das vezes isso starta com esse processo e às vezes isso ajuda a perpetuar, lógico, mas aí depois a gente tem que pensar em todo esse sistema de musculatura mais base de crânio e crânio, porque isso vira uma bola de neve. Às vezes o problema emocional foi resolvido, mas ficou toda uma alteração musculoesquelética mesmo sendo mantida, tá? Então nós temos que ver as duas vias sem dúvida nenhuma. Tudo bem aí? Ok. Bom, oclusão. Tá, daqui a pouco a gente entra nisso aí, Alexandre. A oclusão, pessoal, nós temos aqui basicamente, tá, o que seria mais próximo do ideal seria algo próximo de uma tampa de caixa de sapato recobrindo, né? Então os dentes superiores recobrem os dentes inferiores, né? E aí nós teríamos o que? Mais ou menos 1/3 dos incisivos superiores cobrindo os incisivos inferiores. Muito mais do que isso, se torna uma mordida profunda, tá? Da mesma forma que se a gente tem os dentes inferiores passando por cima dos superiores, basicamente a gente pode, de forma bem simplificada, né, sem imagens fica difícil da gente mostrar isso, mas a gente pode ter uma mordida cruzada, né? Quando os dentes tocam topo a topo ou os dentes inferiores passam à frente, nós teríamos aqui uma classe 3, né? Possivelmente uma classe 3, a gente nunca vai avaliar isso pelos incisivos, a gente sempre vai avaliar pelos molares, tá? Tem uma forma certa de avaliar isso clinicamente, mas ainda o mais correto ainda é um dentista realmente avaliar, né? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como que esse processo funciona e o que poderia estar causando alguma coisa no nosso paciente, tá? Uma coisa que eu sempre observo muito assim nos meus pacientes, quando tem alteração, me chama muita atenção, são as mordidas mais profundas, tá? Porque isso me chama muita atenção, essa adaptação de base de crânio dos pacientes que apresentam mordida profunda, tá? Todo paciente que apresenta uma mordida profunda, ele tende a fazer uma rotação mais posterior do crânio para livrar um pouquinho essa região, esse contato anterior aqui, tá? Isso acaba gerando um estresse importante de base de crânio, tá? E aí uma tensão muito grande subhospital, acaba gerando uma tensão membranosa nessa região também, tá? E acaba que começa novamente uma via de mão dupla, né? Essa região é muito nobre, né? Passam estruturas muito importantes e acaba tendo consequências importantes para o corpo também. Beleza?
sem imagem realmente é difícil a gente falar um pouco mais de oclusão, tá, pessoal? Mas isso aí só um bate-pronto rapidinho. Cara, então, as relações aqui, uma pergunta, né? Jogadores como o Pato, por exemplo, tinham muita lesão muscular, foi feita uma cirurgia na boca para corrigir. Eu penso muito nessa correlação do sistema tônico postural como no geral, tá? A TM pode ser um grande perturbador do sistema, causando desequilíbrios descendentes, né, assimetrias importantes, e isso podendo predispor a mais lesão. Tá? Não vejo uma outra explicação tão a fundo, pelo menos agora, assim, de bate-pronto. Tá? Talvez se me vier algo mais elaborado, eu posso pensar aí com mais calma nessa resposta. Mas isso é bastante comum, né? E ainda bem que está se olhando para isso. Da mesma forma que o Augusto, qual que era o nome dele, que jogava no Corinthians, foi para a seleção, Renato Augusto, também tinha muita lesão, né? E lógico que além de todo o processo de reorganização muscular que ele fez, tudo mais, uma das coisas que ajudou muito ele foi uma palmilha, né? Foi a colocação de palmilha, também equilibrando esse captor podal aí no caso, e ele começou a responder melhor todo esse processo, porque ele já fazia todo um processo de fortalecimento, etc. Então o equilíbrio do captor da entrada postural é muito importante para essa reorganização, ainda mais quando o processo é crônico, né? Se tem uma coisa que está todo momento recidivando, e esses caras eles estão em grandes clubes, pessoas que entendem muito de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, faz isocinético direto. Então não é só um desequilíbrio do músculo em si, e sim uma desorganização desse sistema tônico que é central, né? Acaba sendo central. A entrada leva a uma desorganização central. Oi, linda, tudo bem? Você me abandonou aqui, tá esquisito fazer live sem você do lado aqui. Bom, beleza? Não sei se eu respondi aí, Alexandre, mas seria mais ou menos por aí, tá? Tem um caso bastante interessante que eu atendi um tempo atrás também, de um ex-jogador, tá? Ele foi jogador do Betis e tal, e ele machucava muito também. Ele já me procurou depois já tinha parado, e ele falou: no fim da minha carreira que descobriram que eu tinha uma perna curta, e depois que eu coloquei, minhas pubalgias reduziram muito. Então ele tinha muito pubalgia e muita dor lombar. Só que ainda mesmo assim, depois na avaliação, quando ele veio, o que eu identifiquei? Que ele tinha uma mordida cruzada, tá? E a gente colocava um calcinho de nada corrigindo essa mordida cruzada, e a dor lombar dele, que era a queixa dele naquele momento, sumia, tá? Simplesmente desaparecia. Então ele tinha uma alteração oclusal primária, tá? Que possivelmente, não dá pra gente saber se a oclusão gerou uma perna curta ou se a perna curta gerou uma alteração de oclusão. E aí só corrigiram uma base, né? Esqueceram de organizar a de cima. E foi o que realmente ajudou bastante essa dor lombar dele aí. Beleza? Todo mundo junto aí? Deixa eu só passar para frente aqui. Show, legal. Legal, Karen. A Karen levantou a questão da biocibernética, tá? Eu tive pouco contato com a biocibernética, mas até tenho interesse em me aprofundar mais. Eu acho que faz todo sentido, mas eu não consigo pontuar muita coisa. Para mim faz sentido, mas não sei como que eu não consigo aprofundar nisso, porque meu contato foi muito superficial, tá? Com palestras, só de ouvir alguém falar um pouquinho. Com relação a essas inibições que a Karen está falando, eu acho bastante legal isso aí. A questão de quando nós temos uma alteração desse sistema, a gente tem que pensar em algumas coisas.
um contato prematuro, tá? Então, quando a gente pensa num desequilíbrio de contato prematuro, isso pode começar a gerar todo um sistema de aferência, alteração de tônus muscular, tá? E aí, simplesmente, quando a gente faz um teste desocluindo isso, tende a melhorar, tá? Mas nem sempre é imediato. E aí a gente tem que avaliar pelo sistema tônico-postural e não só pelo sintoma do paciente, porque nem sempre isso melhora imediatamente um sintoma. Um sintoma de uma hérnia de disco aguda, mesmo que foi causado por um sistema de um captor desequilibrado, ele não vai melhorar imediatamente. Nós temos uma dor inflamatória, tá? Mas a informação para o sistema tônico-postural tende a melhorar. Então esse é um ponto. Um outro ponto é o posicionamento da língua. O posicionamento da língua ele sempre deve ser corrigido, tá? Para a gente organizar esse processo. Então, muitos pacientes apresentam a língua um pouco mais baixa, principalmente respiradores bucais. Tá? Então a gente tem que ver o quê? Se a nossa língua baixa, acaba que nós temos aí a possibilidade de uma... se o respirador bucal, né, abrir um pouco a boca, se a gente mantém a boca aberta, a gente perde a pressão intrabucal e a língua tende a baixar, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Pacientes que ficam com a boca aberta e com a língua baixa, tá? Isso aí é um grande problema para esse sistema, porque tem todo um desequilíbrio daí da musculatura extrínseca da boca, da língua, né? Sistema ióide, isso tudo pode gerar consequências nessa situação. Então, posicionar a língua de forma correta, tá? E aí nós temos também a possibilidade de colocar pequenos calcinhos de basicamente espessuras mínimas, tá? Onde esse paciente tem menos contato, por exemplo. Então, se a gente pede para esse paciente morder e ele sente que ele só toca primeiramente o lado direito, eu posso colocar um leve preenchimento do outro lado para que essa oclusão fique um pouquinho mais equilibrada e eu perceba se existe aí uma melhora desse sistema, tá? Então os dentistas usam um filetinho que eu não sei o nome, mas usam para posicionar isso aí e poder fazer ajustes finos sem colocação de aparelho, essas coisas, colocar um pouquinho mais de resina ou desgastar um pouquinho, tá? Não é uma marcação de carbono, não, é uma colocação de uma fitinha em alguns pontos. Nas rusgas palatinas, onde a posição correta da língua, tá? Então, no céu da boca, nas rusgas palatinas, onde a gente tem ali, ó, aquelas ondinhas, um pouco para trás dos incisivos, tá? Esse é o posicionamento correto da língua, ok? E como esse sistema é tão potente, pessoal, fizeram um estudo com ratos e fizeram um aumento no molar desses ratos, aumentaram uma espessura considerável e depois de 21 dias esses ratos começaram a apresentar escoliose, tá? Atitude escoliótica, tá? Radiografado por conta dessa altura elevada, né? Assimétrica. Isso começou a gerar atitudes escolióticas em rato em apenas 21 dias. Claro que o sistema nervoso central do rato é bem mais acelerado, mas isso também pode ocorrer com a gente de forma menos acentuada, mas desorganizando nosso sistema tônico-postural através de alterações de oclusão. Isso aí pode estourar num desenvolvimento, se for uma criança, por exemplo, no desenvolvimento, ou em algum ponto frágil, né? Em algum ponto frágil do corpo, gerando algum sintoma e gerando alterações, muitas vezes gerando posicionamentos condilares e de uma certa forma sobrecarregando aí todo esse tecido muscular e articular, tá? Bom, pessoal, eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta lá para trás.
Mas aí quem tiver mais perguntas, vão mandando. Olha, tem um monte de gente que solicitou para entrar aqui, ó. Quero ver se eu chamar, se vai entrar, hein? Quem quer entrar aqui? Tem mais um pouquinho, né, de live. Foram 40 minutos até agora. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Pra gente debatendo agora. Basicamente, o que eu pensei em passar nesse primeiro momento seria isso, tá? Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada lá no IGTV, tá? Tá bem picadinho os vídeos, dá pra ver um pouquinho por dia. Depois a gente pretende até soltar tudo isso no YouTube de uma forma geral ali, mas tem uma aula bem completa sobre o nervo trigêmeo, tá? E só reforçando, quem quiser receber a cadeia lesional do captor dentoclusal, mandar e-mail via direct para mim ou para o Romo, tá? E também que a gente está lá com grupos no WhatsApp, tá? A gente estava no Telegram, mas pouca gente usa. A gente está formando grupos no WhatsApp para quem quer receber conteúdo. Então muitas vezes as lives a gente está postando lá, artigos e outras coisas que ficam um contato mais rápido, né? Mais direto. Tanto de pessoas formadas que já fizeram o curso, também como pessoas que têm interesse em temas que a gente possa talvez contribuir ou até mesmo debater lá dentro, tá? Nós vamos postar, Alexandre, depois nós vamos juntar todos os vídeos e vamos jogar lá, tá? É que o Romulo ele tá passeando agora e ele que manja dessas coisas aí, eu tô apanhando pra caramba sozinho pra postar esses vídeos aí. Não, Ale, a partir do momento que já mandou, a gente já está fazendo uma lista ali e aí a gente vai remandar para esse pessoal, pode ficar tranquilo. Quem já mandou o e-mail não precisa mandar de novo, tá? Só quem ainda não mandou e quer receber, caso clínico, como a gente tem muitos alunos que pedem isso, tá? A gente resolveu começar a fazer, tentar ajudar de alguma forma. Então, é só mandar os e-mails aí. Fala, Rodrigão. Sem dúvida nenhuma, vai ser abordado sim no curso, de forma mais aprofundada. Nós vamos falar bastante do sistema dentoclusal, sim. Pode ficar sossegado. Dia 14, possivelmente vai ser no dia 15 ou 16 que a gente vai abordar sobre isso, tá? E um pós-operatório. Tá. Luana perguntou aqui num pós-operatório de ortognática, tá? O que me preocupa mais? Bom, nós temos que pensar bastante na relação da mobilidade dessas estruturas, tá? Próprias aderências de tecido facial dessa boca, então a gente tem que tentar liberar essas aderências, tá? E tentar dar o máximo de mobilidade possível. Acho que isso aí vai influenciar nesse sistema. Então, trabalhar toda a parte, o máximo que a gente conseguir de jogo articular de côndilos, liberar a musculatura, mas também trabalhar bem esse tecido mole onde foram feitos os cortes e tudo mais. Eu pensaria bastante nesse trabalho aí das aderências da cirurgia em si, tá? Acho que a gente tem um resultado bom quando a gente trabalha isso, sempre pensando em ganho de mobilidade. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Espero poder ter respondido todos aí. Deixa eu ver se eu voltar um pouquinho aqui.
relação de dor cervical com deslocamento do disco. Do disco... Tá. Cara, pode ter e pode não ter, tá? Não é uma regra ter deslocamento de disco e ter dor crônica, mas qualquer interferência nesse sistema pode causar dor crônica cervical. Isso aí sem dúvida. Tá? Então, independente se tem um deslocamento ou não, se tem uma hipofunção, qualquer aferência dessa região pode gerar uma sobrecarga cervical. Tá? Se a gente pegar o núcleo espinal do nervo trigêmeo, ele pode chegar até C5. Tá? Então ele tem uma informação, principalmente em cervical alta, né? Tem informações muito importantes ali relacionadas à cervical. Tá? Então, pode, não necessariamente um deslocamento, mas o deslocamento também pode. A questão não são todas as alterações desse captor manugatório, esse captor dentro-oclusal, que vai gerar algum problema e que vai gerar um problema na cervical, tá? Mas pode, por todas essas questões que a gente já comentou. Tá. O Marcos está fazendo uma pergunta bastante interessante aqui, do quanto uma alteração, né, da oclusão, principalmente, da alteração desse sistema dentro-oclusal pode influenciar lá no pé, né, levando uma alteração de pisada. A pergunta foi significativa. Tá, Marcos? Assim, o que tem mais descrito, tá, é justamente o contrário, é o pé influenciando mais o sistema dentro-oclusal. Tá? Mas existem possibilidades sim dessa situação, só que eu não diria talvez tão significativas. Mas, por exemplo, na baropodometria, quando a gente corrige a oclusão, essa baropodometria pode alterar. Tá? Mas isso não necessariamente aí é a pisada em si. Tá? Pensando em uma pronação, supinação, pé mais cavo, pé mais plano, tão significativo. Isso muda, mas o centro de gravidade em si, a alteração de oscilação, isso sim é mais significativo. Agora, a alteração da pisada mesmo, assim, já menos. Pelo menos da minha experiência clínica em si, não são coisas que se alteram tanto. Tá? Beleza, Marcão? Bom, pessoal, acho que é isso. Tá? A gente vai, se alguém tiver mais alguma perguntinha, dá tempo da gente responder ainda. Nós vamos salvar essa live, ela vai ficar salva aí por 24 horas aqui. E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda aí o contato pra gente. Eu vou postar o link aqui, talvez dê pra arrastar lá e entrar direto, tá? Isso, daí na estabilometria, sim. Se tem uma desorganização importante, daí ela pode aparecer mais. Mas é mais pelo centro de oscilação do que realmente por uma alteração da pisada, né? A gente olha na baro e acha que é o pé que mudou, mas não necessariamente. O corpo em si ele pode mudar. Então é isso, tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. E semana que vem tem mais, às 21h04, tá? Espero todos vocês. Valeu, Ale. Valeu, Kelly. Esperamos vocês aí. E se quiserem sugerir temas pra gente, também é bem-vindo. Tá legal? Grande abraço. Até mais.